Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Pra que serve a música? E hoje a gente vai filosofar sobre improvisação livre e tentar responder a pergunta que não quer calar. Improvisação livre de quê? Sendo seres humanos, a liberdade total é impossível. Então um improviso totalmente livre é impossível. A gente pode partir disso para dizer que o improviso da toccata ou o tipo de improvisação que a gente vai analisar nesse vídeo não são livres de jeito nenhum. Mas eles podem ser mais ou menos livres. Muitas pessoas me perguntam também o que é improvisação livre e se o tipo de improvisação musical que eu faço é ou não é livre. Como eu acho que tem muita ambiguidade nesse sentido, é preciso falar do movimento de improvisação musical livre, free improvisation, que já existe e tem uma estética, tem uma qualidade sonora muito particular. Tem um autor que teorizou sobre isso bastante bem, o nome dele é Derek Bailey, ele também é um improvisador livre, e esse é o livro que ele escreveu sobre esse assunto, Improvisation. Eu aconselho que vocês leiam esse livro, ele está aqui em inglês, eu não sei se tem uma versão em português, se alguém souber, por favor, manda aí nos comentários. Uma das ideias importantes dele é a distinção entre improvisação idiomática e improvisação não idiomática. Basicamente, improvisação idiomática é a que segue um idioma, um estilo característico de música, como por exemplo o jazz. A improvisação do jazz é uma improvisação idiomática, porque todo o improviso ali está baseado em estruturas de jazz. Ele precisa reproduzir essas estruturas e a gente precisa entender e ouvir que é jazz no fundo. A improvisação não idiomática, por outro lado, ela não estaria submetida a nenhum idioma, nem jazz, nem MPB, nem blues, nem nada. Nenhum idioma. A ideia de um movimento musical que trouxesse a improvisação em primeiro plano, de uma forma totalmente livre, veio se desenvolvendo já há algum tempo. No século XX a gente pode partir do próprio jazz, que é um movimento que tem bastante improvisação, para a gente chegar naquilo que se chamou free jazz, mais ou menos nos anos 60, com caras como Cecil Taylor, que é esse cara aqui. Além do Cecil Taylor, outras pessoas famosas como John Coltrane também fizeram free jazz, que soa mais ou menos assim. Mas não é só o free jazz, também tem uma corrente que vem da música contemporânea, a música de vanguarda do século XX, com caras como Stockhausen, e também Cornelius Cardew, que inclusive ele compôs uma das primeiras peças que poderia ser totalmente improvisada, que é a Treatise. Dessas duas correntes a gente tem influência suficiente que vão meio que chegar junto no movimento Free Improvisation, que começa primeiro lá na Inglaterra, com caras como o próprio Derek Bailey. Bailey fazia parte de um grupo chamado Spontaneous Music Ensemble. E da Inglaterra também surgiu muitos outros grupos, mas eu não vou entrar nisso agora. A improvisação livre, assim chamada Free Improvisation, depois disso se espalhou pelo mundo e chegou inclusive no Brasil e hoje é feita em muitos lugares. Como por exemplo, eu dou para vocês a Orquestra Errante da USP.
tem um professor muito legal na USP também, que é o Rogério Costa, que faz parte da Orquestra Errante, ele inclusive apareceu nesse vídeo que vocês acabaram de ver, e ele publica vários artigos a respeito, então vale a pena dar uma olhada. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para vocês se aprofundarem nesse assunto. Então, eis a pergunta: é livre a improvisação livre? Parece uma pergunta tola, mas é importante falar sobre isso, porque livre pode confundir muito as pessoas. Como vocês têm ouvidos para ouvirem, vocês ouviram que esse tipo de música é bem específica, né? A gente não está falando de qualquer tipo de música aí não. É uma música que tem uma estética particular, uma sonoridade particular. Inclusive, não é à toa que eu falo sonoridade, porque uma das preocupações principais desse tipo de música chamada improvisação livre é o som. Quer dizer, aquilo que a gente, ou que os músicos chamam de timbre, a qualidade sonora em si mesmo. Modular a qualidade sonora, fazer ela ficar de um jeito, ficar de outro, mudar sua coloração musical, mudar sua qualidade, é um dos parâmetros principais que está sendo modulado aqui para criar esse tipo de improvisação. E isso é uma coisa que não é nova, mas também não é velha. Mexer com o timbre, com uma propriedade fundamental da música, ao invés da harmonia ou da melodia, é uma coisa própria das vanguardas musicais do século XX. Da música contemporânea, da nova música, chame como quiser. Da música que hoje sobrevive principalmente nas academias e nas universidades. É uma música tão diferente que acho que faz sentido chamar ela de estranha dentro da história da música e dentro das culturas musicais em geral. A improvisação livre se vincula a isso e improvisa tentando se manter nessa estética da sonoridade. Esse termo, inclusive, estética da sonoridade, é um termo do Didier Guiguet, não sei se pronunciei o nome dele certo, mas ele é um autor que tem um livro com esse nome, Estética da Sonoridade, e ele fala um pouco do argumento que eu acabei de trazer. A ideia que eu quero passar para vocês é que essa improvisação que se diz livre, embora muito interessante, não é livre dessa estética. Na verdade, ela precisa estar dentro dessa estética, senão as pessoas da improvisação livre vão olhar para você e falar: uau, o que você está fazendo? Sabe, se você entra num grupo de improvisação livre, como esse, e começa a improvisar coisas como essas, as pessoas vão te olhar estranho, o que significa que tem uma linguagem, o que significa que tem um idioma. Se vocês se lembram ali do começo do vídeo, eu falei que o Derek Bailey dividiu música improvisada entre improvisação idiomática e improvisação não idiomática. Ele colocou a improvisação livre do lado da improvisação não idiomática, quer dizer que não se submete a nenhum estilo, gênero ou idioma musical particular. Mas não é isso que a gente ouve nesses exemplos todos. A música soa como algo, ela soa como... A necessidade, a restrição que um músico precisa ter para produzir esse tipo de improviso é, na verdade, bastante grande. É que você realmente precisa desconstruir o que você sabe para fazer esse tipo de improvisação livre. Se você é formado na música clássica, ou se você é formado no MPB, por exemplo, você precisa, dentro dessa proposta, desconstruir isso. E mesmo que você queira, e mesmo que venha aquele feeling, aquela vontade de improvisar na linguagem que você conhece, você tem que deixar aquilo de lado. Você tem que evitar isso toda hora. Isso é um procedimento muito interessante para improvisar, mas eu não diria de forma alguma que isso é um tipo de liberdade. É um tipo de restrição, na verdade. Então, em que sentido a free improvisation, a improvisação livre, é livre? Apenas nesse sentido. Ela é livre dos sistemas e idiomas musicais anteriores, dos sistemas tradicionais. Ela é livre, por exemplo, do tonalismo, da tonalidade, das influências musicais da música romântica do século XIX, da música erudita e mesmo da música popular. Ela se propõe como livre desses estilos e acaba, por isso mesmo, se restringindo a um outro tipo de estilo, que se não é reproduzido, então não é improvisação livre. Agora eu acho que é uma pena a gente manter o termo livre vinculado apenas a esse movimento de improvisação livre que começou na Inglaterra e hoje se espalhou pelo mundo. Afinal de contas, a nossa sensação como músicos é que outros tipos de improvisação podem ser ainda mais livres do que essas, como uma simples jam session. A jam session pode parecer um pouco mais livre que a free improvisation, no sentido de que quando você está numa jam, ou seja, quando você está improvisando talvez um blues, lá solando ou mandando uma batera nesse blues, você tem a sensação de que você pode fazer qualquer coisa, que você não está limitado por nada. Na verdade, você está.
Você está limitado pelas regras daquele estilo particular. Mas isso psicologicamente não importa, porque você se sente fluindo com a música. Você sente que você sabe o que você está fazendo. Você está em casa, você pode fazer a nota que você quiser e você vai indo para frente. Quer dizer, quando está tudo dando certo. Isso é um tipo de liberdade, só que é um outro tipo de liberdade. O sistema musical da toccata, o modelo de improvisação da toccata, que é de onde eu vim, que é a minha experiência me faz falar da toccata, ele também é um sistema muito livre, bastante livre, quase a ponto de poder ser chamado mesmo improvisação livre. E na verdade eu faço esse vídeo aqui para tentar legitimar o nosso uso de senso comum mesmo, de chamar esse tipo de improvisação livre também. No caso da toccata, muito similar ao caso da jam session e outras formas de improvisação, a gente é livre para fazer o que a gente bem entender, a partir dos estilos que a gente tem. Então, sim, essa improvisação não é uma improvisação não idiomática, segundo Bailey. Ela é uma improvisação idiomática, sim, e bastante idiomática. No caso da toccata, pode ser multi-idiomática. Afinal de contas, num encontro de improvisação como a toccata, você pode ter um improvisador que saiba um pouco de jazz, um outro que não sabe nada de jazz, mas sabe de algum outro tipo de música, outra pessoa formada na cultura musical do candomblé, uma outra pessoa clássico, e elas conseguem ali achar um espaço para dialogar, embora o caos aconteça naturalmente aí. Além do mais, a toccata também não precisa ter um grupo fechado, nenhum grupo que tenha ensaiado como uma banda. Ela também não nos restringe a nenhum idioma específico. É uma espécie de vale tudo que aceita os riscos desse vale tudo. Nesse sentido, e somente nesse, pessoal, a toccata é uma improvisação livre. E o sentido dessa liberdade é uma sensação mesmo, física, psicológica. Não é a questão dela ser livre dos sistemas tonais ou da música dos nossos antepassados. Pelo contrário, ela respeita e acata essa música, necessariamente. Ela precisa acatar essa música, inclusive. Mas ela é livre de imposições. Então, se você quiser fazer um improviso A ou um improviso B, na toccata você pode, só que você tem que arcar com as consequências disso. Você tem uma responsabilidade ali no grupo. A sua responsabilidade é fazer com que todo mundo se conecte numa música só. Tarefa bastante difícil. O que significa que a toccata, na verdade, também tem as suas restrições. E saber entrar em fluxo nesse tipo de improviso é uma disciplina. Então nunca esse improviso é livre no sentido é livre porra louca, é livre e vale tudo, tudo mesmo e tudo tá bom. Não. Tem um porquê, tem um sentido. Eu já falei bastante sobre esse sentido aqui. Entrar num estado alterado de consciência, num estado expandido, um êxtase musical, entrar em fluxo junto com as outras pessoas. Esse é o sentido da toccata e isso não é tão fácil quanto parece. Mas isso é um problema não tão musical, não tão técnico. É um problema muito psicológico. A gente trabalha muito aqui, a mente. Não importa se a gente sabe muito pouco música, se a gente sabe bastante de música, não importa. A gente ainda vai ter que trabalhar isso aqui. E um cara que tá lá em cima, tá lá no auge, talvez não saiba trabalhar isso aqui tão bem quanto um cara que tá aqui. Então a toccata é democrática e ela vai reunir essas pessoas. Aí está o seu senso de liberdade. E é sobre esse tipo de improviso livre que eu quero aqui filosofar e também quero passar para vocês as técnicas que eu souber. Então, gostaram do vídeo ou não gostaram, não tem problema, mas comente aqui, o seu comentário é importante. Mande ideias, sugestões e dúvidas. Dúvidas me importam muito. Eu vou ler os seus comentários e vou responder, é uma promessa. Assim a gente faz esse conteúdo ficar melhor juntos. E não se esqueçam de se inscrever no canal e espalhar isso para todo mundo, porque eu acho que todo mundo pode se beneficiar um pouco desse conteúdo. Certo, pessoal? Fechado. Um salve para vocês, um grande abraço e até a próxima!